Olá, aluno! Eu sou a professora Heloísa Garcia e esta é a disciplina Psicologia do Desenvolvimento, Teorias da Aprendizagem. Iremos falar da unidade 3. Nessa disciplina, nós temos 3 unidades. Na primeira unidade, tratamos dos modelos pedagógicos e epistemológicos em educação. Depois, falamos da abordagem tradicional e comportamental. Na unidade 2, falamos da abordagem humanista e psicanalítica. E nesta unidade 3, falaremos de 3 abordagens: construtivista, inteligências múltiplas e inteligência emocional. Quando falamos de modelos pedagógicos e modelos epistemológicos em educação, nós falamos de 3 correntes epistemológicas: empirismo, inatismo e interacionismo. E essas correntes epistemológicas, elas dão origem, elas inspiram 3 modelos pedagógicos, que, segundo Fernando Becker, podem ser chamados de pedagogia diretiva, não diretiva e relacional. Nesta unidade, pedagogia relacional. Então, as 3 abordagens que vamos falar, elas propõem formas de relacionar o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno em sala de aula, as relações na escola, nessa perspectiva relacional. E o que isso significa? Se olharmos para essa pequena equação A e P, aluno e professor, vemos que tem uma seta de mão dupla. Significa que nessa abordagem ou nessas propostas, nós temos tanto o aluno como o professor em constante interação, num processo de construção, de elaboração mútua do processo de ensino e aprendizagem. Bom, a abordagem construtivista é bastante conhecida e ela se baseia numa teoria muito vasta, não é? De Piaget, de Jean Piaget. E na perspectiva do que vamos tratar aqui, é importante lembrar que para o construtivismo, o desenvolvimento e a aprendizagem ocorrem de forma interdependente, imbricadas, inseparáveis. O que isso significa? No inatismo, a predominância era do desenvolvimento, daquilo que o indivíduo trazia internamente, de forma inata ou enquanto uma essência que iria desabrochar. No empirismo, nós vemos que a ênfase está na aprendizagem, no processo que vai ocorrer de fora para dentro, do meio em relação ao indivíduo. E no interacionismo, desenvolvimento e aprendizagem vão estar se alimentando e se influenciando mutuamente no processo. Isso corresponde a uma visão chamada visão sistêmica do processo de conhecimento e de desenvolvimento, que é um tema bastante atual. E o que isso significa? Que as partes de um todo não se organizam só por uma somatória, não é? Por uma justaposição, mas as partes de um todo, elas se articulam, elas se organizam dinamicamente e compõem um todo maior que vai se transformando organicamente. E é isso que nós vamos ver. Então, como falamos, o construtivismo tem como principal teórico, né, bastante conhecido, Jean Piaget. Ele era suíço, ele viveu a maior parte da vida na Suíça, embora tenha feito experiências profissionais em outros países, e a sua vida ocorreu quase toda no século XX. Então, o seu pensamento ele é reconhecido como um dos mais importantes deste século XX. O nome da sua teoria é conhecido como epistemologia genética. E o que isso quer dizer? Será que genético aí significa hereditário, relativo ao genoma, a algo biológico? Não, não é essa a ideia, senão Piaget seria inatista. O genético aí significa gênese, significa que a preocupação desse autor era com a gênese do conhecimento, com os processos de evolução desse conhecimento. Ou seja, desde o início, desde bebê, como que as nossas primeiras estruturas para conhecer o mundo vão se desenvolvendo, vão se transformando, até o momento da entrada na escola, da vida adulta e por aí afora, não é? Para entender esse desenvolvimento, é importante lembrarmos que Piaget falava em 4 fatores indissociáveis, fundamentais para esse desenvolvimento. Em primeiro lugar, a maturação. Ou seja, ele tem uma formação, Piaget, que vem da biologia, não é? Ele se inspira em grande parte na biologia, então ele não pode desconsiderar a importância da maturação do nosso organismo quando pensamos no desenvolvimento, é claro. Mas essa maturação, ela vai estar diretamente ligada ao segundo fator,
o fator da experiência, que para Piaget é fundamental, significa a nossa ação direta sobre o mundo, a nossa ação de pegar, olhar, cheirar, falar, tocar, enfim, tudo que nos faz conhecer o mundo de uma forma concreta, direta. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, Piaget falou que não basta esses dois aspectos, da ação e do desenvolvimento. É necessário a interação social, é o terceiro fator. Então, existem outros seres sociais, adultos, que vão estar influenciando diretamente nesse desenvolvimento, que nós já vamos entender já como isso significa melhor. E o quarto fator significa equilibração, que é uma característica da inteligência, que é esse processo dela ser capaz de se transformar, de crescer organicamente e de construir novas estruturas, sempre à busca de um equilíbrio cada vez melhor, cada vez mais amplo e mais estável. Pensando nos nossos temas desenvolvimento e aprendizagem nesta disciplina, precisamos fazer um recorte na teoria de Piaget. E para isso é importante entender como ele fala da educação. Alguns temas principais para a gente fixar seria a educação como um espaço de construção, de autonomia intelectual e moral. Então, aqui nós vamos ver a importância desses dois aspectos. O aspecto cognitivo, da inteligência, e vamos entender já melhor que inteligência é essa, né? E também o aspecto da moralidade, das interações, das regras sociais. E a relação professor-aluno é uma relação de muita atividade, né, desse interacionismo e de cooperação. A inteligência, para Piaget, ela tem uma série de funções básicas, não é? E que estão muito ligadas à nossa função de sobrevivência também. Então, a inteligência é o que nos ajuda a conhecer o mundo. Para quê? Para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos nos adaptar ao mundo. Ao mesmo tempo, conhecer esse mundo, conservar, não é, todo o conhecimento de espaço, tempo, dos objetos, de causalidade, que vai nos permitir andar, falar, trabalhar no mundo, mas também transformar esse conhecimento, criar novas estruturas, não é? Portanto, organizar esse conhecimento de alguma forma vai ser a função da inteligência também, para que com isso nós sejamos capazes de evoluir. Então, parando para refletir um pouquinho, não é? Fica uma pergunta. Como Piaget influenciou o modo de vermos os bebês e as crianças? Essa é uma pergunta muito importante, porque até antes da época de Piaget, até mais ou menos o século XIX, sempre o que predominou no nosso entendimento de mundo, né, daquela época, era o quê? O referencial adulto, o modelo do adulto já formado, intelectual, não é? Que trabalhava, que tem um pensamento lógico. Esse era o modelo que existia. E as crianças eram vistas como sempre devendo algo, faltando algo para alcançar esse modelo. A partir de Piaget e alguns outros autores, mas principalmente Piaget, o que ele fez? Ele foi olhar para o bebê e para a criança na sua perspectiva. Foi tentar entender como o bebê conhece o mundo, como a criança de 2, 3, 5, 10 anos vai conhecendo esse mundo e valorizar o modo de pensar e de entender da criança em cada etapa do desenvolvimento. E aí ficou uma imagem, né, conhecida, que para Piaget a criança é que é o pai do homem. Né? Essa ideia de que todos nós fomos crianças um dia e carregamos essa criança, né, como a base daquilo que somos hoje. É uma ideia muito importante. Não é? Ao mesmo tempo, um outro aspecto. Não é? Piaget deu uma ênfase muito grande para a criança de 0 a 2 anos, que é o momento ainda da inteligência não verbal. E por que isso é tão importante? Porque isso também não era um aspecto tão valorizado. Ainda hoje vemos pessoas que, enquanto a criança não fala, é um bebezinho, acham que ela está lá só vivendo funções fisiológicas, não é? Dormindo, enfim, vivendo de uma forma através de reflexos. Mas para Piaget não. Essa inteligência é ativa e a exploração lúdica, não é? Manipular, brincar com os objetos vai ser fundamental para desenvolver a inteligência dessa criança. E, portanto, essa vai ser uma inteligência não verbal ainda, uma inteligência prática, anterior à linguagem. Alguns princípios, então, dessa teoria de Piaget que nos interessa são interdependência entre inteligência, afetividade e moralidade. Então, embora a sua teoria, né, seja conhecida principalmente pelo desenvolvimento da inteligência, que foi o que ele efetivamente mais estudou,
Em várias ocasiões, em vários momentos, ele falou que a inteligência não existe sem afetividade, sem uma energética, sem um interesse, uma motivação que vai mover essa inteligência. E também a moralidade, que nós vamos ver daqui a pouco, que ela vai se desenvolver junto com a própria cognição. Esse desenvolvimento, então, ele é paralelo, e ele é indissociável. Outro aspecto interessante é que, nessa perspectiva genética de Piaget, que está ligada à gênese, ele vai falar de 3 aspectos do desenvolvimento que vão estar sempre presentes. O aspecto sincrônico, diacrônico e axiológico. O que isso significa? O aspecto sincrônico seria nós olharmos para aquele momento do aqui e agora, tudo o que está acontecendo, todas as coordenações que a criança está fazendo, toda a forma de exploração e de entendimento do mundo que a criança ou cada um de nós vive naquele momento. Esse é o momento sincrônico, simultâneo. O movimento diacrônico seria justamente a sucessão, o histórico da vida de cada um de nós. O que eu aprendi ontem que me faz evoluir e aprender mais hoje, essa sequência de conquistas da criança e do nosso conhecimento. E a dimensão axiológica significa uma dimensão de valor. O desenvolvimento, para Piaget, ele não acontece de forma casual, tanto faz. Não, ele tem um desenvolvimento, um sentido nesse desenvolvimento, que é qual? Um valor que vai caminhá-lo para a autonomia, a construção da cooperação, uma inteligência que nós vamos ver operatória e formal, capaz de compreender o mundo de uma forma lógica, coerente. Então, existe um desenvolvimento e um valor para esse desenvolvimento. É muito conhecido, na teoria de Piaget, a divisão que ele propõe para o desenvolvimento da inteligência em 4 etapas ou 4 estágios. Aqui vamos pincelar brevemente uma característica principal deles todos, porque não é o foco desta disciplina. O estágio sensório-motor. Então, compreende um período de mais ou menos de 0 a 2 anos, E, como falamos agora há pouco, é o momento da inteligência prática, da inteligência em que o bebê vai conhecer o mundo através do aparato sensorial, perceptivo, sensório e motor, a organização do seu corpo, dos seus movimentos e também a capacidade de se mover no mundo. É a criança que vai rastejar, que vai pegar os objetos, que depois vai ser capaz de engatinhar, andar e explorar o mundo. Então, é uma inteligência prática e não verbal. A partir de 2 anos, mais ou menos, porque são idades apenas como referência, Piaget não propõe uma idade fixa, a criança começa o quê? A falar, E por que isso é tão importante? Falar significa que a criança é capaz de representar, De lidar com o mundo, não só de uma forma direta, pela ação, mas podendo representar, falar de um mundo que já não está presente. Então, quando a criança diz, ontem fui na casa da vovó, ela é capaz, de lidar com todo um mundo que já não existe mais, a casa da vovó não está presente, naquele momento, mas ele pode falar, conversar sobre aquilo. Então, isso dá um poder enorme à inteligência, Ela vai se ampliar a partir da representação, que também vai aparecer no desenho, na criança representar, por exemplo, pelo desenho, e no jogo simbólico, no jogo de faz de conta, quando a criança também representa. Ela pega um tijolinho e daí ela faz um carro, ela cria outras coisas. No estágio operatório concreto, a criança vai começar a pensar com a lógica, Ela vai começar a organizar esse conhecimento de uma forma reversível, de uma forma coerente, E no estágio seguinte, operatório formal, esta capacidade ela vai se ampliar para o nível da abstração, Se pensarmos no adolescente que pensa em conceitos, em teorias, faz toda uma visão de mundo muito mais ampla, então esse é o caminho principal do desenvolvimento pensando em Piaget. No aspecto moral, então, que é uma outra dimensão que vai precisar estar presente no olhar do professor, é o desenvolvimento a partir dessas 3 etapas. O bebê pequeno, ele vive uma situação chamada de anomia, É uma falta de regras. Em que sentido? Ele próprio ainda não tem condição de compreender essa dimensão. Isso depende do adulto, que vai tampar uma tomada que ele não possa pôr a mão, Que não vai dar para ele um objeto cortante, que seja perigoso. Então, as regras são coordenadas pelo adulto, mas isso nem chega no bebê,
por volta ali, né, de 2 até uns 7 anos, mais ou menos, é um período que o Piaget vai falar da inteligência heterônoma, da heteronomia. Por quê? É um momento em que a criança já começa a conhecer, respeitar regras, mas de uma forma externa a ela. Ele depende de um adulto, de um irmão mais velho, de um professor, no caso, que vai representar essa regra e vai passar essa regra para ele, que ele vai aceitar de uma forma unilateral. Então, ele aceita a regra, mas nessa idade ele ainda não vai exigir tanto aquela reciprocidade, não é? Ele costuma se submeter ao adulto, não é? Se ele faz um pouco de birra e reclama, isso pode acontecer, mas ele não tem argumentos ainda suficientes para questionar aquilo que o adulto está propondo, não é? A partir, por volta de 8 anos, mais ou menos, a criança vai começar uma transição lenta e que nunca vai acabar completamente, mesmo na vida adulta, para a condição de autonomia, que é quando ela vai se tornar capaz de ela pensar, ela refletir e ponderar sobre o certo e sobre o errado. Na escola, então, vai ser muito importante a convivência entre as crianças para desenvolver, tanto do ponto de vista do pensamento como da moral, essa capacidade da criança, o quê? Considerar o ponto de vista do outro, não é? Ela poder sair do seu egocentrismo, ela poder, começar a construir a cooperação, não é? Um olhar para o que ela quer e para aquilo que também é interessante ou é bom para todos, para o coletivo, não é? Um aspecto também que o Piaget fala, e não é tão conhecido, mas é importante para a escola, é desenvolver na criança o self-government, que ele vai falar. Essa capacidade de autogoverno, não é? Da criança ir se responsabilizando pelas suas atividades, pelas suas tarefas, pelas suas ações. E isso é algo bastante atual, bastante importante. Vamos então para a nossa interatividade. 2 crianças começam a brigar porque querem sentar na mesma carteira. Ambas acham que têm razão e chamam a professora para resolver a situação. Considerando o desenvolvimento moral numa perspectiva piagetiana, o que a professora deve fazer? Alternativa A, resolver ela mesma a questão. Alternativa B, fazer um sorteio. Alternativa C, mudar as alunas de lugar. Alternativa D, buscar uma solução junto com elas. Alternativa E, perguntar a outro aluno quem delas tem razão. Vamos pensar um pouco e voltamos já já.